Segunda Guerra Mundial. Tá faltando fazer um vídeo desse por aqui, agora eu vou fazer. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes superpotências, organizadas em duas alianças militares opostas, os Aliados e o Eixo. Foi a guerra mais abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados, em estado de guerra total entre os países. Os principais envolvidos na guerra dedicaram toda a sua capacidade econômica, industrial e científica a serviço dos esforços de guerra, deixando de lado a distinção entre recursos civis e militares, marcado por um número significante de ataques contra civis, incluindo o Holocausto e a única vez que armas nucleares foram utilizadas em combate em Hiroshima e Nagasaki. Foi o conflito mais letal da história da humanidade, resultando entre 50 a 70 milhões de mortes. Aqui vai alguns dados sobre a guerra. A data da guerra foi tendo seu início em 1º de setembro de 1939 e seu fim em 2 de setembro de 1945. Local: Europa, Pacífico, Atlântico, Sudeste Asiático, China, Oriente Médio, Mediterrâneo, Norte da África e brevemente na América do Norte e América do Sul. Desfecho da guerra: vitória aliada, dissolução do Terceiro Reich, do Império do Japão e do Império Italiano. Criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, e o estabelecimento dos Estados Unidos e da União Soviética como superpotências. E também isso logo gerou a Guerra Fria. Os países que também participaram da guerra foram os aliados, ou seja, Reino Unido, União Soviética, Estados Unidos e China, o eixo, Alemanha, Japão, Itália, Romênia, Hungria e Bulgária. Outros participantes foram a França Livre, ou França de Vichy, Polônia, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Iugoslávia, África do Sul, Dinamarca, Noruega, Países Baixos, Bélgica, Tchecoslováquia, Grécia, Brasil e México. Alguns dos estados fantoches foram a Filipina e a Mongólia. Agora, co-intervenientes: Finlândia, Tailândia e Iraque. Estados fantoches: desculpa a pronúncia, que eu não sou chinês para falar isso aqui direito, mas é Manchukuo, acho que é assim que fala. República Social Italiana, França de Vichy e a Croácia e Eslováquia. Foram soldados, mais de 16 milhões de soldados foram mortos, civis mais de 45 milhões, mais de 61 milhões ao todo. Agora as baixas do eixo: mais de 8 milhões de soldados, civis mais de 4 milhões, total mais de 12 milhões de soldados, ou seja, aqui dá para ver que os aliados sofreram bastante na Segunda Guerra Mundial. Geralmente considera-se o ponto inicial da guerra sendo a invasão da Polônia pela Alemanha nazista em 1º de setembro de 1939 e subsequentes declarações de guerra contra a Alemanha pela França e pela maioria dos países do Império Britânico e da Commonwealth. Alguns dos países já estavam em guerra nesta época, como a Etiópia e o Reino da Itália na Segunda Guerra Ítalo-Etíope, e a China e o Japão na Segunda Guerra Sino-Japonesa. Muitos dos que não se envolveram inicialmente acabaram aderindo ao conflito em resposta a eventos como a invasão da União Soviética pelos alemães e os ataques japoneses contra as forças dos Estados Unidos no Pacífico em Pearl Harbor e em colônias ultramarinas britânicas, que resultou em declarações de guerras contra o Japão pelos Estados Unidos, Países Baixos e o Commonwealth britânico. A guerra terminou com a vitória dos aliados em 1945, alterando significativamente o alinhamento político e estrutural social mundial. Enquanto a Organização das Nações Unidas, a ONU, era estabelecida para estimular a cooperação global e evitar os futuros conflitos, a União Soviética e os Estados Unidos emergiam como superpotências rivais
preparando o terreno para uma guerra fria que se estenderia pelos próximos 46 anos, de 1945 a 1991. Nesse ínterim, a aceitação do princípio de autodeterminação acelerou os movimentos de descolonização na Ásia e na África, enquanto a Europa Ocidental dava início a um movimento de recuperação econômica e integração política. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha e a Eslováquia, que naquele tempo era um estado fantoche alemão, atacaram a Polônia. Em 3 de setembro, a França e o Reino Unido, seguindo totalmente por todos os seus domínios independentes da comunidade britânica, a Commonwealth, a Austrália, Canadá, Nova Zelândia e África do Sul declararam guerra à Alemanha, mas proveram pouco apoio à Polônia, exceto por um pequeno ataque francês no Sarre. Reino Unido e França também iniciaram um bloqueio naval à Alemanha em 3 de setembro, que tinha como objetivo danificar a economia do país e seu esforço de guerra. Em 1917, após a assinatura do Pacto Molotov-Ribbentrop, os soviéticos também invadiram a Polônia. O território polonês então foi dividido entre a Alemanha e a União Soviética, além da Lituânia e da Eslováquia também terem recebido pequenas partes. Os poloneses não se renderam, estabeleceram o Estado Secreto Polaco e uma sede subterrânea para seu exército, além de continuarem a lutar junto com os aliados em todas as frentes de batalha fora do seu país. Após a invasão da Polônia e de um tratado germano-soviético sob o controle da Lituânia, a União Soviética forçou os países bálticos a permitir a permanência de tropas soviéticas nos seus territórios sob pactos de assistência mútua. A Finlândia rejeitou as demandas territoriais e foi invadida pela União Soviética em novembro de 1939. O conflito resultante terminou em março de 1940, com concessões finlandesas. França e Reino Unido consideraram o ataque soviético sobre a Finlândia como o equivalente de entrar na guerra do lado dos alemães. Reagiram à invasão da União Soviética, apoiando e a expulsando da URSS, da Liga das Nações. Na Europa Ocidental, as tropas britânicas chegaram ao continente em uma fase apelidada de Phony War, Guerra de Mentira, pelos britânicos, e de Sitzkrieg, Guerra Sentada, para os alemães. Nenhum dos lados lançou grandes operações contra o outro até abril de 1940. A União Soviética e a Alemanha entraram em um acordo comercial em fevereiro de 1940, nos termos do qual os soviéticos receberam equipamento militar e industrial alemão em troca de fornecimento de matérias-primas para a Alemanha ajudar a contornar o bloqueio aliado. Em abril de 1940, a Alemanha invadiu a Dinamarca e a Noruega para garantir embarques de minério de ferro da Suécia que os aliados estavam prestes a romper. A Dinamarca imediatamente rendeu-se apesar do apoio dos aliados. A Noruega foi conquistada dentro de 2 meses. E em maio de 1940, o Reino Unido invadiu a Islândia para antecipar uma possível invasão alemã da ilha. O descontentamento britânico sobre a campanha noruega levou à substituição do primeiro-ministro Neville Chamberlain por Winston Churchill. E em 10 de maio de 1940, avanços do eixo. E a Alemanha invadiu a França, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo em 10 de maio de 1940. Os Países Baixos e a Bélgica foram invadidos através de táticas de Blitzkrieg, guerra relâmpago, em poucos dias e semanas respectivamente. A linha fortificada francesa, conhecida como linha Maginot, e as forças aliadas na Bélgica foram contornadas por um movimento flanco através da região densamente arborizada das Ardenas
conhecida erroneamente pelos planejadores franceses como uma barreira natural impenetrável contra veículos blindados. As tropas britânicas foram forçadas a evacuar do continente em Dunkirk, abandonado o seu equipamento pesado no início de junho. Em 10 de junho, a Itália invadiu a França, declarando guerra ao governo francês e ao Reino Unido. Apenas 12 dias após esse declaramento de guerra italiano, os franceses se renderam e o território do seu país foi logo dividido em zonas de ocupação alemãs e italianas, além da criação de um Estado fantoche colaboratista alemão desocupado chamado França de Vichy. Em 3 de julho, os britânicos atacaram a frota francesa na Argélia para evitar a sua eventual tomada pela Alemanha. Em junho, durante os últimos dias da Batalha da França, a União Soviética anexa à força a Estônia, Letônia e Lituânia, e em seguida conquista a disputada região romena da Bessarrábia. Enquanto isso, a aproximação política e a cooperação econômica nazi-soviética gradualmente se paralisa e ambos os estados começam preparativos para a guerra. Com a França neutralizada, a Alemanha começou a campanha de supremacia aérea sobre o Reino Unido, a Batalha da Grã-Bretanha. Para se preparar para uma invasão, a campanha fracassou e os planos de invasão foram cancelados até setembro. Usando os portos franceses recém-capturados, a Kriegsmarine, marinha alemã, obteve sucesso contra a melhor preparada, a Marinha Real, usando os famigerados U-boats, os submarinos alemães, contra os navios britânicos no Atlântico. A Itália começou a operar no Mediterrâneo com o início do cerco de Malta, em junho. A conquista da Somalilândia britânica em agosto e a incursão do Egito, que era administrado pelos britânicos, em setembro de 1940. O Japão aumentou o bloqueio contra a China em setembro, ao capturar várias bases ao norte da agora isolada Indochina francesa. Durante esse período neutro, os Estados Unidos tomou medidas para ajudar a China e os aliados ocidentais. Em novembro de 1939, a Lei da Neutralidade norte-americana foi alterada para permitir compras do chamado cash and carry, dinheiro e transporte, por parte dos aliados. Em 1940, após a captura alemã de Paris, o tamanho da marinha americana aumentou significativamente. E depois da incursão japonesa na Indochina, o país embargou ferro e aço e peças mecânicas contra o Japão. Em setembro, os Estados Unidos concordaram em comerciar destroyers estadunidenses para as bases britânicas. Ainda assim, a grande maioria do público norte-americano continuou a se opor a qualquer intervenção militar direta no conflito em 1941. A Segunda Guerra Mundial foi até um pouco grande. Eu vou deixar o resto da história para o próximo vídeo, que eu vou lançar no final de semana. Vai ser a parte 1, este vídeo que vocês estão assistindo agora, e a parte 2 vai ser lançada agora no final de semana. Então, tchau, no mais é só isso mesmo, e tchau, até o próximo vídeo.